professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 44. Ainda estudando um pouquinho sobre equações do segundo grau, hoje a gente vai estudar sobre as equações biquadradas. Então o objetivo hoje vai ser reconhecer equações biquadradas, notando suas semelhanças com equações do segundo grau e compreender o processo matemático para encontrar o conjunto de solução de uma equação biquadrada, utilizando uma incógnita auxiliar e a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, certo? Então, os nossos materiais para hoje vai ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações e lápis e borracha para vocês resolverem os exercícios depois no caderno, tá certo? Então, o que são as equações biquadradas, né? Denomina-se equação biquadrada na incógnita x, toda equação da forma ax na quarta mais bx quadrado mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, aqui, por exemplo, a gente tem vários tipos de equações biquadradas. X na quarta menos 10x quadrado mais 9 igual a zero. X na quarta menos 5x quadrado mais 4 igual a zero. 9x na quarta menos 6x quadrado igual a zero. X na quarta mais 20x quadrado menos 3 igual a zero. E 16x na quarta menos 2 igual a zero. Se vocês repararem, então, a gente tem aqui uma equação em que os expoentes, em vez de ser x quadrado e x, a gente tem um x na quarta e um x quadrado, certo? Podemos notar que as equações biquadradas, elas são equações incompletas de quarto grau, né? No caso, está faltando ali os termos em que a incógnita teria o expoente ímpar. Então, a gente não tem os termos de x ao cubo e nem os termos de x, onde nossos expoentes seriam 1 e 3. Por isso, a gente consegue resolver ela utilizando um recurso matemático. A gente vai ver dentro do exemplo qual é o recurso matemático que a gente vai utilizar. Olha só, a gente vai utilizar uma incógnita auxiliar. Resolva a equação x na quarta menos x quadrado mais 4 igual a zero, considerando o universo igual aos reais. Ou seja, o universo das nossas respostas vai ser o conjunto dos números reais, ou seja, é um número aí real, que é um dos números que a gente estudou, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é indicar o x quadrado igual a p, certo? Usando, então, essa incógnita auxiliar. Essa nossa incógnita auxiliar vai ser esse p. No lugar do x quadrado, eu vou colocar o p dentro da minha equação. Você vai falar, tá, professora, mas x na quarta não tem x quadrado. Claro que tem, né, gente? X na quarta nada mais é do que x quadrado ao quadrado. Menos 5x quadrado mais 4. Ou seja, e aí aqui, ó, no lugar do x quadrado, eu vou colocar o p. Ó. Aqui é x quadrado vai p, fica o quadrado por causa do expoente de fora ali. E x quadrado p vai ficar só p ali, tá certo? Agora, observando essa equação. P ao quadrado menos 5p mais 4 igual a zero. A gente não está estudando esse tipo de equação? Não é essa equação quadrada, a equação do segundo grau que a gente vem trabalhando aí por várias aulas? Exatamente isso. Então, para eu resolver essa equação, eu vou fazer o quê? Vou utilizar a fórmula de Bhaskara, que é o que a gente estudou. Então, essa é a equação do segundo grau na incógnita P. Eu vou resolver, então, ela utilizando o Bhaskara. Olha só. O meu A vai ser 1, o meu B vai ser menos 5 e o meu C vai ser 4. Vou encontrar quanto é delta. Delta é b quadrado menos 4ac, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Continua negativo, então fica 25 menos 16. Portanto, o meu delta é 9, ok? Agora, na fórmula, P igual menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos 5, mais ou menos raiz de 9, que é o valor de delta, sobre 2 vezes 1, que é 2. Eu fico, então, com 5 mais ou menos 3 sobre 2. Certo? A partir desse momento, a gente sabe que tem que dividir em duas partes, uma parte positiva e uma negativa. Aí eu fico com 5 mais 3 sobre 2, que dá 8 sobre 2, que dá 4. E eu fico com 5 menos 3 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que resulta em 1. Ah, terminei, encontrei as raízes. Não, você encontrou as raízes da equação auxiliar P, certo? Agora eu tenho que voltar lá na equação com x. Como? Eu vou voltar utilizando as raízes que a gente encontrou em P. Então, as raízes 4 e 1, elas são valores reais da incógnita P. Como a gente disse que x quadrado é igual a P, eu preciso agora obter os valores de x.
Então, para isso, eu vou fazer o P nos dois valores que eu encontrei, né? P igual a 4, eu tenho então que x² é igual a 4. Tirando a raiz dos dois lados, eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, o meu x vale mais ou menos 2. Agora, para P igual a 1, eu tenho que x² é igual a 1. Tirando as raízes, x igual a mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então x é igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho como resposta menos 2, 2, menos 1 e 1. Geralmente, as raízes da equação, a quantidade de raízes de uma equação está relacionada com o grau dessa equação. Se eu tenho uma equação de quarto grau, eu vou ter 4 raízes. Não é sempre, tá, gente? Às vezes acontece de eu não ter, porque às vezes eu tenho duas raízes de mesmo sinal, às vezes eu não tenho raiz nenhuma, mas na maioria das vezes a regra é essa. Quarto grau, 4 raízes. Segundo grau, a gente encontrava 2 raízes. Equação de primeiro grau, que é a que a gente estuda desde o 7º ano, eu encontrava uma raiz, um valor, certo? Então, essa é a ideia. O grau da equação vai me determinar quantas raízes eu tenho. Não é uma obrigatoriedade, pode ser que não aconteça, mas na maioria das vezes é isso que acontece sim. Então, aqui eu chego em 4 valores de resposta, tá certo? Segundo exemplo, encontre as raízes da equação y² menos 10y² mais 9 igual a 0. Vamos de novo utilizar uma incógnita auxiliar. Nesse caso aqui eu vou utilizar o x como incógnita auxiliar, já que a minha equação é y, certo? Então eu tenho que y² equivale a x. E aí eu vou substituir esse y² pelo x que eu tenho. Então aqui y² fica y² ou seja, x². 10y² fica 10x, ok? Então, eu tenho a minha equação de segundo grau aqui, utilizando a minha incógnita auxiliar. Equação do segundo grau na incógnita x, x² menos 10x mais 9 igual a 0. Tirando os coeficientes dessa equação, eu tenho a igual a 1, b igual a menos 10 e c igual a 9. Utilizando Bhaskara para encontrar as raízes, eu vou chegar em delta igual a b² menos 4ac, ou seja, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9, 100 menos 36, que me resulta em 64. Então, meu delta é 64. Volto para a fórmula de Bhaskara. X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos menos 10, mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais 10, e o 64, raiz de 64 é 8. 2 vezes 1 dá 2. Aqui eu chego, então, em 2 valores para minha raiz. Eu preciso fazer o positivo e o negativo. Percebam que a prof esqueceu de trocar o x aqui, tá? Mas é x' e x duas linhas. Mais 10 mais 8, mais 10 menos 8. Mais 10 mais 8 dá 18 sobre 2, que me resulta em 9. E mais 10 menos 8 sobre 2 igual a 2 sobre 2 igual a 1. Uma coisa interessante que a prof queria fazer bem rapidinho com vocês. A minha equação é essa aqui, né? x² menos 10x mais 9 igual a 0, certo? Rapidinho, antes da gente continuar, eu queria utilizar o método da soma e do produto que nós vimos na última aula. Então, como que eu faria nessa equação? X' e x duas linhas. Multiplicados, eles têm que resultar em c. Quem é o meu c? 9. E somados, eles têm que resultar no oposto de b. Então, é menos 10, que vai me dar 10. Quais números vão ser esses? Então, eu vou pensar. Que 2 números que multiplicados dão 9? Então, pode ser 1 sobre 1 e 9 ou 3 vezes 3, né? Só que 3 vezes 3, se eu somasse aqui, ó, daria 6. Então, não dá. 1 mais 9, se eu somar, dá 10. Então, eu cheguei no mesmo resultado ali. Ok? Só para vocês entenderem assim e verem a resolução das duas maneiras. Beleza? Agora, eu resolvi e encontrei duas raízes. 1 e 9. Então, eu vou voltar na minha equação e vou substituir esses valores. Eu disse que y² é igual a x, e eu descobri que x é igual a 9. Então, eu vou ter que y² é igual a 9, y, então, é igual a mais ou menos raiz de 9, e y é igual, então, a mais ou menos 3.
uma das raízes, no caso, duas das raízes, né? Y² é igual a 1, y é igual a mais ou menos raiz de 1, y é igual a mais ou menos 1. Então, eu cheguei nas minhas 4 raízes. Mais 3, menos 3, menos 1 e 1, certo? Não é difícil, né, gente? Você está resolvendo uma equação do segundo grau como você sempre fez. A única coisa é que você volta no final e tira como se tirasse a raiz de novo das raízes que você encontrou, tá certo? Caso você chegue numa resposta, por exemplo, eu cheguei em y², né? Digamos que fosse y² igual a 3. E aí eu vou tirar a raiz, mais ou menos raiz de 3. Só que a gente sabe que raiz de 3 não é uma raiz exata. Então, a solução aqui, gente, ficaria mais raiz de 3 e menos raiz de 3, tá? Não tem problema nenhum, ok? Então, continuem resolvendo normalmente, não tem problema nenhum ficar uma raiz ali como resposta, certo? Tanto que a gente viu que as respostas dessas raízes são números reais. E a gente já estudou que raízes não exatas, elas são irracionais, mas elas são números reais sim, tá certo? Espero que tenha ficado claro, né? As equações biquadradas, elas são muito simples, né? Dado o tanto que a gente já trabalhou com equações do segundo grau. As equações biquadradas, na verdade, é só eu resolver uma equação do segundo grau de novo e tirar as raízes das minhas raízes, certo? Então, não é difícil, tá certo, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a equação do segundo grau, recomendo que vocês assistam às aulas anteriores, beleza? Principalmente aquelas que falam sobre resolver uma equação do segundo grau, tá bom? Não esqueçam de revisar o conteúdo, de fazer os exercícios no caderno. É muito importante que vocês façam os exercícios para aplicar isso que a gente está vendo aqui na aula. Quando você faz o exercício, você aprende. Agora, só observando a prof fazer aqui no quadro, não dá muito certo, né? Você às vezes não lembra o passo a passo. Então, quando você faz, você aprende muito mais. Beleza, gente? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.